Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu trago 5 ideias incríveis com garrafas de água sanitária de diversos tamanhos. E o mais legal é que vocês vão poder adaptar essas ideias e fazer com qualquer tipo de garrafa. Meus amores, para nossa primeira ideia, eu estou utilizando uma garrafa de água sanitária grande. Meus amores, só lembrando que nesse vídeo, todas as ideias vocês vão poder adaptar para outros tipos de garrafa. Não precisa ser necessariamente de água sanitária, pode ser de qualquer marca e de qualquer cor. Nós vamos começar, meus amores, recortando, aí a gente vai tirar essa parte de cima. Depois de cortar, nós vamos precisar acertar as bordas. E aí depois, se vocês quiserem, podem ainda dar um segundo acabamento com uma lixa. A nossa garrafa vai ficar assim e nós vamos forrar. Vocês podem utilizar o material que vocês quiserem. Eu vou utilizar carpete, que é um tipo de material que lembra o feltro, só que ele é um pouco mais grosso. Esse daqui que eu tô utilizando é na cor preta, mas ele vem em diversas cores. Ah, meus amores, e eu sempre dou dicas de materiais substitutos. Um material substituto super baratinho é o EVA, mas você não precisa usar o EVA do jeito que ele vem. Aqui no canal já tem um vídeo explicando como transformar um EVA comum em uma textura de couro, né? A gente fazer o couro fake ou couro falso. E vocês podem usar essa ideia, fazer isso com o EVA e forrar com o EVA, o resultado também fica muito bonito. Para colar eu estou utilizando cola quente, mas pode substituir pela cola de artesanato, pela cola instantânea. Só as colas escolares e cascorês que vocês não vão conseguir fazer esse trabalho. Nós vamos unir aí cuidadosamente essas bordas, porque a gente quer dar aí um bom acabamento, né? A gente quer que a emenda fique bem discreta. Depois de acertar aí, ver que a emenda estava certinha, eu vim com a palhinha, tem cerca de 5, 6 centímetros, e colei aí quase no meio, né? De forma centralizada, um pouquinho mais para baixo. Mas vocês podem decorar da forma que vocês preferirem. Eu gosto de utilizar a palhinha porque dá um charme e também tá super em alta esse acabamento. Meus amores, nesse caso aqui eu não tô tão preocupada assim com a emenda da palhinha, porque por cima eu vou colar ainda um outro detalhe, mas mesmo assim eu fui tentando ajeitar. É importante colar sempre esse último fiozinho aí da palhinha para que ela não se desfaça depois. Então, eu vim dando esse acabamento e nesses pedacinhos que estão soltos, além de passar a cola quente, eu vim com a pistola. Eu colei primeiro o corinho preto, depois eu vim com um corinho marrom, uma tirinha e colei por cima. Lembrando que eu tô só adicionando um detalhe e que isso é completamente opcional. O design desse projeto em geral já é um design mais minimalista, né? Tende mais pro borro, é uma coisa assim mais simples, não tem tantos detalhes assim. Mas vocês podem pular essa etapa, podem deixar só na palhinha mesmo, ficar ainda mais minimalista. Eu gosto de um minimalista com charme, então eu acabei acrescentando a esses 2 pedaços e acrescentei também uma tarraxinha. Para a próxima ideia, nós vamos precisar de 3 garrafas de água sanitária em tamanhos diferentes. Percebam que uma tem 5 litros, outra tem 2 litros e a menorzinha tem 1 litro. Mas vocês podem utilizar outros tipos de garrafa. O princípio é que tem tamanhos diferentes. Então, se for garrafa PET, vocês vão recortar aí garrafas maiores e menores para a gente conseguir aí ter pelo menos 3 tipos de tamanhos diferentes, porque essa é a ideia desse design. Com garrafa de água sanitária funciona demais, porque a diferença é grande, então realmente fica um organizador bem legal. Com todas as 3 garrafas, nós vamos repetir o processo de tirar a parte de cima. Essa daqui eu recortei na mesma altura da ideia anterior, então cortei aí bem rente, para que fique mais altinho mesmo, que o nosso organizador tenha mais espaço. E eu repeti esse processo nas outras 2 garrafas, nessa daqui de 2 litros e na menorzinha de 1 litro. Lembrando que se vocês acharem que a diferença de tamanho tá pequena, vocês podem diminuir o tamanho da menorzinha. Ah, um detalhe, eu falei que pode substituir por outras garrafas, só que no caso da garrafa PET, como ela é transparente, eu não acho que o resultado ficaria tão legal quanto do jeito que eu fiz, porque eu não forrei a garrafa toda, eu deixei um pedacinho branco aparecendo. Então, eu acho que se for uma garrafa PET, talvez não fique tão bonito desse modo. Então, é só na hora de forrar vocês adicionarem aí um detalhe que cubra todo o seu organizador. E agora começou o processo de colar. Para colar, eu estou utilizando cola quente. Não se preocupem, ela é super resistente. Porém, é importante passar uma quantidade considerável de cola. Não pode ter pena de passar a cola. Tem que passar muita cola para que o plástico fixe bem.
Um detalhe, eu tô colando aí uma em cima da outra, mas é importante depois a gente virar para nivelar, para ver se realmente eles estão no mesmo nível da bancada. Eu passei mais cola porque eu queria garantir que ia ficar fixo. Então eu fui passando aí nas duas laterais, apertei bastante e acrescentei o terceiro vasinho, que é o menorzinho. Eu colei entre esses dois maiores. Também passei bastante cola só para marcar. Coloquei uma gotinha de cola e vim passando cola na mesma direção da gotinha. Aí eu já sei quais são os pontos, é só segurar bastante que já tá bem firme. O que vai firmar ainda mais é a gente fazer o acabamento. Então daqui a pouco vocês vão ver como eu vou fazer. Aí eu vim fazendo esses furos, eu utilizei o ferro de solda. Só que um detalhe importante é que eu tô fazendo esse furo porque eu vou adicionar alças ao nosso organizador. Se o seu você for fazer sem alças, né, porque essa etapa é opcional, você pode fazer um organizador de mesa mesmo. Esse é um organizador de mesa, só que as alças facilitam o processo do transporte. Então, se você quiser tirar o organizador de um lugar e colocar em outro, fica mais fácil. E, além disso, eu acho que elas adicionaram um charme. Então, eu vim aqui na mesma direção do outro lado, fazendo esse furo. Eu fiz 3 furos seguidos e passei o ferro de solda entre esses furos. Hora de adicionar as alças, eu comecei aí colocando, era para ter colocado aí essa primeira de dentro para fora, eu acabei colocando de fora para dentro, mas vocês vão ver aí nessa segunda que eu já coloquei direitinho, então depois eu precisei retirar aí e recolocar. Agora, meus amores, nós vamos colar essa alça, só que a gente vai colar de um modo que fique resistente e que fique com acabamento legal. Então, a gente vai colar aí tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. É só repetir o processo do outro lado. Agora, nós vamos para a nossa decoração, que também vai ajudar o organizador a ficar mais resistente, vai evitar que ele descole. Embora, meus amores, ele já esteja bem resistente. Então, a gente vem aí com a palhinha e a gente vai passar aí por todo o nosso organizador, utilizando também a cola quente. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Meus amores, vocês podem deixar assim se quiserem. Já tá bem legal o resultado. Eu queria um design minimalista, então eu acrescentei apenas um detalhezinho. Em cada um dos potes eu coloquei uma etiquetinha preta, já que a alça era preta, pra gente não fugir aí muito dessa paleta. E é só um charme mesmo, é importante segurar aí até a cola quente tá quase frinha, né? Porque isso quer dizer que já tá fixa. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Para nossa terceira ideia, eu vou utilizar apenas a parte de cima, que inclusive pode ser até a mesma garrafa da ideia anterior. Eu vou utilizar apenas essa parte aqui de cima, em vez de utilizar a parte de baixo. É importante acertar muito bem as bordas, porque é isso daqui que vai dar estabilidade, que vai fazer com que não fique torto. Então, precisa ficar muito retinho. Vamos utilizar também um copo, pode ser um copo de requeijão cremoso, pode ser um pote de maionese, enfim, o que vocês tiverem em casa. Com um copo de requeijão cremoso, o design ficou bem legal. Colei aí em cima da garrafa com cola quente e agora é só pintar na cor de nossa preferência. Eu escolhi pintar de preto e para isso eu utilizei uma tinta spray. É importante utilizar uma tinta spray que tenha uma boa aderência ao plástico para não descascar depois. Caso vocês não tenham, podem utilizar um primer e a tinta PVA. Ficou assim, se vocês quiserem podem deixar dessa forma, pintar com uma cor única. Mas eu decidi utilizar uma tinta spray com efeito pedra. Se vocês não tiverem, é só substituir por uma tinta spray clarinha e ir dando leves chamuscadas. A única coisa que eu fiz foi, nessa parte que é rosqueável na garrafa, nessa junção com o copo, colar uma tirinha preta de corinho. Mas não precisa, não ia ficar feio se eu deixasse como tava. Foi só para acrescentar aí um detalhe. Essa ideia você pode utilizar como objeto decorativo minimalista,
ou como castiçal. Lembrando que aqui eu estou utilizando uma vela eletrônica, então se vocês forem usar, lembrem-se de utilizar uma vela de LED, porque não dá, obviamente, para colocar uma vela tradicional aí por conta do plástico. Para essa ideia, eu estou utilizando uma garrafa verde. Meus amores, eu já vou deixar bem claro que essa não é uma ideia nada minimalista, ao contrário, é um estilo assim mais vintage, mais maximalista. Quando eu estava fazendo assim no meio do processo, eu percebi que lembrava muito as decorações indianas. Então, é algo assim mais chamativo mesmo. E eu fiz a escolha de utilizar uma garrafa verde. Deu super certo essa ideia, do meu ponto de vista, né? Não é esse estilo minimalista, não é uma coisa mais moderna, é algo mais cheio de detalhes mesmo. Mas eu particularmente gostei do resultado. Quem gosta desse estilo também vai achar interessante. Nós vamos utilizar apenas a parte de baixo, então a gente vai cortar aí direitinho. E depois é só a gente recortar as bordas, fazer aquele processo de dar o acabamento. Como eu queria algo mais chamativo, eu utilizei um stencil que vem com vários detalhes provençais. E uma tinta spray dourada para contrastar. Vocês vão ver como ficou bonito esse contraste entre esse verde um pouquinho mais escuro e o dourado. Esse processo eu repeti em todo o entorno do vaso. Eu acho que deu cerca de 3 stencils e um pedacinho mais. Não foi muito trabalhoso, não. É só segurar direitinho, tomar cuidado para o stencil ele não se mover, porque isso vai atrapalhar a pintura. E caso vocês prefiram, podem, em vez de segurar com a mão, colar uma fita crepe. Eu acrescentei alguns detalhes. Eu acrescentei essa tirinha, que já vem trançada, ela tem um tom cru, um tom de begezinho. E um detalhe dourado bem discreto no meio. Ela vem toda contornada com uma linha dourada. Também acrescentei 2 apliques de biscuit que eu fiz. Esses apliques, eles também têm o tom dourado. E eles também têm esse design, assim, um pouco mais vintage. Para essa ideia, eu cortei um vaso de 2 litros de água sanitária, na mesma altura que eu costumo cortar. Geralmente eu corto ali bem altinho mesmo. Tem poucas ideias que eu corto mais curtinho, porque para mim, quanto mais alto, melhor. A gente otimiza o tamanho do vaso. E eu vim pintando com a tinta spray efeito pedra. Depois de aplicar a tinta, é importante a gente passar um spray de preferência fosco para realmente dar uma aparência de pedra. É um spray comum, fixador, para a gente conseguir manter a tinta, aumentar a durabilidade. Porque essa tinta, meus amores, embora seja muito bonita, depois eu posso até fazer uma resenha sobre ela, caso vocês queiram. Embora ela consiga dar um acabamento muito bonito, realmente fica parecido com pedra, a gente precisa aplicar muito cuidadosamente. Ou a gente vai aplicando bem devagarzinho, ou a gente precisa dar 2, 3 demãos para realmente ter uma boa cobertura. E para durar, a gente precisa aplicar um spray para uso geral depois. Então, é uma tinta assim que tem o seu lado positivo, mas que é o resultado em si, né? Fica muito bonito o efeito de pedra, mas ela tem esses 2 contras aí. E se eu não tenho essa tinta, como que eu faço? Essa tinta também tem um outro contra, que ela é um pouco mais carinha. Então, se você não tem essa tinta, utiliza a tinta PVA em uma escova de dentes e vai passando a escova no dedo para poder soltar os granilitos, né? Para ficar com efeito de granilito. E vocês podem utilizar aí 3 cores de tinta, begezinho, branco e preto. Sai muito mais barato do que comprar essa tinta aqui. Porém, é mais trabalhoso. Então, vocês vão colocar aí na balança o que é que vocês preferem. E, claro, vocês podem simplesmente pintar.
O que eu utilizei aí em cima foi uma tampa de leite e uma tampa de creme de cabelo pintadas de preto e uma colada na outra. E por fim eu colei aí embaixo para fazer um pezinho diferente. O efeito de pedra ficou muito legal, meus amores, mas eu decidi acrescentar um detalhe completamente opcional. E para falar a verdade, nem combina muito com esse estilo de pedra, com esse efeito de pedra. Só que eu queria dar um contraste, né? Porque tá tudo muito neutro, tá tudo muito natural, nessa pegada mais minimalista. Só que nesse caso aí, eu quis acrescentar um detalhe bem chamativo, porém um detalhe pequenininho na borda. É uma tirinha que vem algumas pedrarias, parecendo strass, só que o efeito ainda é mais bonito do que o do strass. E é claro, isso é opcional, vocês podem dar o acabamento que quiserem, mas é só para mostrar para vocês que às vezes a gente utilizar um detalhe que contrasta muito com o estilo principal da peça que a gente está fazendo também dá um resultado legal. Eu vou utilizar esse daqui como cachepô, eu acho que fica lindo, por exemplo, numa mesa de trabalho, num home office. Fica uma peça um pouco mais elegante, mais neutra, mais minimalista, porém com esse detalhe fica mais glamurosa.